paz. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Neste começo de noite, desse domingo maravilhoso, quero deixar uma mensagem para vocês, uma mensagem que eu tenho certeza que vai abençoar a tua semana todinha. A semana toda vai ser abençoada através dessa palavra. A mensagem é: a chave que muda destino. Temos à nossa disposição uma poderosa chave que tem a oportunidade de mudar destino, que muda estação, que muda decreto, que muda decisão, que muda situação. Nesses momentos difíceis que nós estamos passando, devemos utilizar muito mais esta poderosa chave para que as coisas comecem a mudar aceleradamente a nosso favor, ao nosso benefício. Não podemos desperdiçar tempo, mas urgentemente utilizar esta chave. Este é um assunto da mais alta importância, da mais alta urgência. Um tema necessário, tema oportuno, de vital interesse. Tanto para a igreja, interesse para nós, para a nossa comunidade. Um tema que, na atual conjuntura que estamos vivendo, ele é importantíssimo. Tratar sobre a poderosa chave que muda destino, que é a força mais poderosa da Terra. Nada supera esta chave. Observe atentamente este texto que eu me baseei esta mensagem. Esse texto que nós vamos ler, ele vai dizer que nós temos a arma mais poderosa da terra. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Em 1 Samuel 12, 23. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23. Diz assim: e quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar, em outra versão, deixando de interceder por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direto. Olha que texto maravilhoso. Significa, Samuel estava dizendo, se eu deixar de orar por você, de interceder por você, eu estarei pecando contra o Senhor. A oração é a chave que muda destino. Oração é uma usina de poder dentro da igreja, dentro das nossas vidas, dentro do nosso lar, dentro do nosso país. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 3,14. Quem fala isso, quem escreve isso é o apóstolo Paulo. E é interessante que nós estamos lendo o capítulo 3 e do capítulo 1 de Efésios ao capítulo 3 de Efésios, Paulo faz duas orações intercessórias pelo povo. Paulo duas vezes, só nesses dois capítulos, ele fala que está intercedendo pelo povo. Do Efésios 1, 16 a 23, é a oração de Paulo. Olha só o que ela diz: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembro-me de vós nas minhas orações. Então Paulo está dizendo, ele está nos ensinando, ele está mostrando que a oração
é uma arma muito poderosa. Olha só os versículos dentro de Efésios 3, 1, melhor dizendo, dentro de Efésios 1, olha os versículos 19 e 20, olha que interessante. E qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Nesses dois versículos, ele fala duas vezes sobre a grandeza do poder. E ele demonstra claramente que por meio da oração, o mesmo poder que atuou em Cristo, o mesmo poder que atua na igreja, este mesmo poder atua também em nós. Meus queridos, olha que importante, o poder da oração atuou em Cristo ressuscitando-o dos mortos. O poder da oração atua na igreja e este mesmo poder também atua em nós. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais queremos conhecê-lo, mais desejamos conversar com Ele, pois não existe cristianismo sem oração. Eu vou falar outra vez. Não existe cristianismo sem oração. Não existe avivamento sem oração. Não existe milagres sem oração. Pois a oração é a poderosa chave que muda destino. Então, se eu quero cristianismo, se eu quero avivamento, se eu quero milagres, se eu quero poder, se eu quero ver a atuação do Espírito Santo dentro da igreja, dentro da minha vida, dentro do meu lar, eu tenho que orar. Não tem como, eu tenho que orar. A oração é a poderosa chave que muda as situações, que muda as circunstâncias, que muda as coisas. Sabemos muito bem que quem muda todas as coisas é Deus. E Ele muda através das nossas orações, das nossas petições, das nossas súplicas. Pois quando oramos, Deus age soberanamente. Atos 1:4 diz assim: todos estes perseveravam unânimes em oração e súplicas. Vou te lembrar dois tópicos importantes, só dois, não mais que isso. Primeiro tópico: a oração é a poderosa chave que muda o destino do nosso país. Quero deixar isso bem claro para você. Ele muda o destino, a oração muda o destino do nosso país, muda o destino da nossa nação. A oração é a única arma para restaurar o nosso Brasil. Não se iluda. Não espere esta mudança dos políticos. Eles não têm essa capacidade. Não espere essa mudança dos governantes. Eles não têm essa capacidade. Não espere esta mudança do nosso judiciário. Eles não têm essa capacidade. Esta mudança está nas mãos da igreja. E a igreja somos nós. A igreja é você, sou eu, é você, somos nós. Nós somos a igreja. E o poder de mudança está nas nossas mãos através da oração. A igreja tem a poderosa chave dessa usina de poder para transformar, para restaurar o destino do nosso país por meio da nossa oração.
Não tem como nós queremos mudar as coisas sem oração. A oração é a arma mais poderosa do mundo. Vou falar outra vez para vocês. A oração é a arma mais poderosa do mundo. Lucas 18:1, Jesus vai usar uma expressão interessante. Olha o que está escrito em Lucas 18:1. Diz assim o texto: então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente. Outra versão diz, orar sempre. E jamais, outra versão diz, nunca desanimar, nunca desfalecer. Então Jesus propõe uma parábola para dizer para os discípulos e para nós também que nós temos o dever de orar sempre, continuamente, sem jamais desanimar, sem jamais desfalecer. Então, Deus coloca, é Ele que coloca o rei e é Ele que abate o rei. Entenda isso. Quando eu disse para vocês que a situação do país, para o país melhorar, não depende de políticos, não depende de governantes, não depende do judiciário, não depende nada da esfera política. A mudança do país depende de nós, através da nossa oração. Eu estou baseado em alguns textos da palavra do Senhor. Abra comigo Daniel 2:21. Quando eu disse para você que Deus coloca o rei e ele abate o rei. Olha o que está escrito em Daniel 2:21. Deus muda os tempos e as horas. Deus remove os reis e estabelece os reis. É Ele, é Deus quem determina todas as coisas. Isso está escrito lá em Provérbios 21:1, que ele pega o coração do rei e, como o leito do rio, ele encaminha para onde ele deseja. Deus muda o coração do rei através da nossa oração. Olha o que está Paulo escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 13, no versículo 1. Olha o que está escrito. Deus muda os... Romanos 13:1. Paulo escreve assim: porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que foram ordenadas por Deus. Então Paulo está dizendo assim, não existe autoridade que não foi delegado por Deus. E todas as autoridades que existem no mundo, Deus foi quem as constituiu. Você pode ver isso no Salmo 75:7 e Daniel 4:17. Segunda situação que eu quero chamar a sua atenção para que nós possamos olhar para isso e começar a aprender que a oração tem um poder extraordinário. Segundo ponto, a oração nos capacita a viver e superar todos os nossos desafios da nossa vida cotidiana. Quando eu oro, eu estou capacitado por Deus para superar todos os meus desafios. Nós podemos vencer através da oração. Por meio da oração, enfrentamos os grandes dramas da nossa vida pessoal, da nossa vida familiar. Deus, por meio do salmista Asaf, nos incentiva a invocá-lo. Deus está nos incentivando a invocá-lo. Olha que coisa tremenda. Deus dizendo assim, olha, eu quero que vocês me invoquem.
Abra sua Bíblia no Salmo 50, no versículo 15. Salmo 50, versículo 15. Eu quero ler para vocês esse texto que é importantíssimo. E invoca-me no dia da angústia, e te livrarei, e tu me glorificarás. Olha o que Deus manda o salmista Asaf escrever. Ele está dizendo assim: invoca-me no dia da tua angústia, invoca-me no dia da tua necessidade, invoca-me no dia do teu sofrimento. Deus está falando que nós devemos invocá-lo. E ele diz: eu te livrarei e tu me glorificarás. Nós temos 3 ações dentro deste Salmo 50. Primeira ação, nós temos uma ordem de Deus dada a nós. E essa ordem é: invoca-me no dia da angústia. Olha que coisa tremenda. Deus está dizendo para nós: ó, no dia da sua necessidade, não passe aperto. Clame a mim. No dia da tua angústia, não fique angustiado. Muito pelo contrário, invoca-me. Então, é uma ordem de Deus. Segunda perspectiva que nós temos dentro desse Salmo 50, temos uma promessa. Primeiro nós temos uma ordem, agora nós temos uma promessa. Eu te livrarei. A promessa é Deus quem faz. Ele está dizendo assim: me invoque no dia da tua angústia e eu te livrarei. Então não significa que Deus quer saber só sobre a nossa angústia. Não! Ele sabe e vai nos livrar. Então nós temos, primeiro, a ordem. Segundo, a promessa, que é: eu te livro. E qual é a terceira? A terceira é: temos um resultado. A primeira é uma ordem, a segunda, uma promessa, e isto gera um resultado. Qual é? O resultado é: e tu me glorificarás. Coisa maravilhosa quando eu olho para este salmo, quando eu olho porque o Espírito induziu Asaf a escrever, eu começo a ver a grandeza do Deus que nós servimos, o poder da oração, o poder desta arma que nós temos à nossa disposição, dizendo assim: invoca-me no dia da tua angústia. E Deus falando, e eu te livro. E você, depois de estar livre, depois de viver o meu livramento, você vai me glorificar. Maravilhoso isto. Nós temos que mover em oração. Nós temos que nos mover. Nós temos que nos mexer. Nós temos que nos envolver em oração pelo nosso país, pois nós estamos vivendo uma crise de autoridade dentro da nossa nação. E a nossa oração é a chave que muda destino. Você quer mudar o destino do país? Você quer mudar o destino da tua casa? Então você já tem o caminho: oração. E orar sempre, sem nunca desfalecer. 1 Timóteo, no capítulo 2, eu vou ler os versículos de 1 a 3. Então 1 Timóteo 2, de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor: antes de tudo, recomendo. Em outra versão, eu gosto mais da outra versão, que diz assim: exorto, admoesto. Recomendar é uma coisa, exortar é outra. Exortar é: eu estou chamando a sua atenção. Olha, eu estou te admoestando. Então ele está dizendo assim: antes de tudo, recomendo, exorto, admoesto, que se façam súplicas, orações
intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Presta atenção que nós temos 4 ações aqui distintas. Eu não tenho tempo para falar para vocês sobre cada uma, mas eu quero que você saiba que não são as mesmas coisas. Ele está falando, façam súplicas, façam orações, façam intercessões e façam ações de graças em favor de todas as pessoas. Não são algumas, são todas. Todas. Continuando, pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Você goste ou não, você tenha votado ou não, sufragado ou não o nome desta autoridade, quando ela é constituída como uma autoridade, acaba o nosso partidarismo e nós temos que orar, interceder, orar, suplicar, interceder e ações de graça por eles. Então vamos lá, dizendo assim o texto: pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. Antes de continuar, eu vou te fazer uma pergunta. No nosso país, nós estamos com uma situação tranquila e pacífica? Se a tua resposta é como a minha, não, significa que está faltando o quê? Súplica, orações, intercessões e ações de graça. Não tem talvez, foi Paulo que escreveu isso. O texto é claro. Vamos continuar. Para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade. O que está faltando nesse país? Piedade. 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 E digna. Está faltando dignidade dentro do nosso país. Continuando o texto. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. A oração move a mão de Deus e também move o mundo espiritual em nosso favor. A oração deve ser o nosso estilo de vida. Vou falar outra vez para que fique gravado na nossa mente e no nosso coração. A oração deve ser o nosso estilo de vida, pois tudo o que pedimos na oração, crendo, receberemos. Mateus 21, 22. Estas são as palavras de Jesus para cada um de nós. É interessante que você entenda isso. Essas palavras, Jesus quem falou. Pois tudo o que pedimos na oração, crendo, receberemos. Se nós não temos as coisas, significa que nós estamos orando pouco. Pouco. Não sei qual a tua necessidade. Não sei qual a sua angústia. Eu não sei qual a sua crise. Não sei qual a sua dor. Eu não sei qual o seu sofrimento. Eu não sei o que você está padecendo. Uma coisa eu sei, que a solução é a poderosa chave que muda o seu destino. É a poderosa arma da oração. Como nós vimos no texto anterior, nas palavras de Jesus, dizendo assim: pois tudo que pedimos na oração, crendo, receberemos. Mateus 21, 22. Você pode ficar com um ponto de interrogação, pensando que a oração é poderosa. E eu te digo, quem é poderoso é a mão de Deus. Quem tem poder para, nós vimos Paulo escrever, ressuscitar
Cristo, quem tem poder para atuar dentro da igreja. E este poder está à nossa disposição, é o poder de Deus. Mas a nossa oração, ela muda destino, ela muda situações. Eu vou te contar rapidamente 2 episódios bíblicos e depois vamos encerrar. Primeiro, os dois estão falando da mesma pessoa. Isaías 37, você vendo nos versículos 15 e 36, o rei Senaqueribe era um rei que queria tomar posse de Israel. E só para você entender, o rei Senaqueribe, ele tinha 185 mil soldados à sua disposição. Quase que a totalidade da população de Jerusalém era um pouquinho mais que isso. Então, só de soldados, ele tinha quase que totalmente a população de Jerusalém. E o rei Ezequias ficou preocupado. E o que ele vai fazer? No versículo 15, ele vai orar ao Senhor. Sabe por quê? Porque Senaqueribe falou para ele: qual rei e qual Deus que você conhece que livrou o povo que eu quis derrotar das minhas mãos? O mesmo vai acontecer com você. Então ele ora ao Senhor. E Deus manda para guerrear com Senaqueribe, com 185 mil soldados. Deus manda somente um anjo. Você verá isso no versículo 36. Um anjo só mata 185 mil guerreiros. Então Deus mudou uma sentença de morte, de destruição que estava sobre um país, e através de um anjo veio o socorro. É o primeiro que eu te mostro. Deus mudando situações através da oração do rei Ezequias. Você percebe como Deus muda as coisas através da nossa oração? Segundo episódio que eu quero te lembrar, também fala sobre o rei Ezequias. Está lá em Isaías 38, versículo 1, 5. O Senhor conclama Isaías e fala para o rei Ezequias que eu vou matá-lo. Que ele arrume a sua casa, porque ele vai morrer e não viverá. Foi taxativa a ordem de Deus. Taxativa. Deus deu uma determinação para Isaías. Isaías sai, entra na frente do rei Ezequias e fala para ele: arruma a tua casa, porque o Senhor falou que você vai morrer, não viverá. Olha só, isso está no versículo 1. No versículo 5, Ezequias vira para a parede e começa a orar para o Senhor. E pede misericórdia para Deus. Isaías estava saindo do palácio, não tinha saído ainda totalmente do palácio. E o Senhor fala para ele: volta e fala para o rei que eu ouvi a oração dele e lhe concedi mais 15 anos de vida. Então eu estou te mostrando 2 vezes que Deus mudou o destino, primeiro de uma nação e o destino de um rei. Por quê? Porque nas 2 situações houve oração intercessória. Então nós temos à nossa disposição uma arma poderosa: a oração. A oração. A chave que muda destino é a oração. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Querido, nós precisamos orar mais. Nós não oramos nada. Nada. Porque o dia que nós começarmos a orar, nós mudamos o nosso país,
a nossa casa, a nossa família, o nosso lar. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana de oração, uma semana poderosa, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.